Olá! Hoje no programa Retratos recebemos o jovem arquiteto e empreendedor mineiro Lucas Durães. Lucas, é um prazer recebê-lo aqui no programa Retratos. Oi, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Que bom. Bem, Lucas, você se graduou em arquitetura pela UFMG em 2014 e completou sua formação na Itália, não é? Frequentando o Politécnico de Milão e a Universidade Tor Vergata de Roma. Isso tudo pelo Programa Federal, né, Ciências Sem Fronteiras. Mesmo sendo tão jovem e tendo se formado há tão pouco tempo, você já está despertando a atenção e o interesse de pessoas aqui da cidade de Belo Horizonte a partir da ousadia, da criatividade, da maneira como você tem desenvolvido seus projetos aqui na cidade. Tem recebido, inclusive, elogios de profissionais da área de arquitetura e tal, né, o que deve ser muito satisfatório para você, né? Ter o trabalho reconhecido com tão pouca idade. Mas antes de falar dos seus projetos, eu gostaria de voltar um pouco no tempo para saber como tudo isso começou. Ou seja, quando você se despertou, né? Quando você teve interesse em se envolver com a arquitetura e qual foi o momento de decisão, né? Aquele momento em que você falou assim, não, agora eu quero realmente ser arquiteto, quero isso para a minha vida. Como foi essa história? Bom, eu acho que, como diz meu irmão, talvez eu tenha nascido arquiteto desde criança. Já veio pronto? Não, pronto de forma alguma. Mas desde criança minhas brincadeiras preferidas eram montar Lego, fazer cabaninha. Depois, na adolescência, eu costumava pedir aos meus amigos na escola que me dissessem como seria a casa dos sonhos deles. Então eu anotava tudo e depois eu projetava, pegava panfleto de imobiliária para poder desenhar por cima, modificar o que eu não gostasse. E eu também gostava muito de obra. Sempre que tinha oportunidade de eu vivenciar uma obra, eu ficava lá no meio dos pedreiros perguntando mil coisas. Então, foi se construindo sempre esse interesse pelas construções, pelos espaços, até que, quando chegou a época de se fazer o vestibular, eu falei, bom, eu acho que é isso que eu vou fazer mesmo. Você já tinha resolvido internamente? Resolvi bem fácil, não teve muita dúvida, não. E essa sua decisão, você teve o apoio da sua família, uma vez que sua família é uma família de advogados, né? Como é que era receber as pessoas da sua família entenderem que ali não seria mais um advogado, mas um arquiteto, né? Sim. Como é que foi essa história? Você enfrentou resistências ou todo mundo aceitou a sua decisão? Pois é, a família da minha mãe é preponderantemente de advogados, já do meu pai é uma família que trabalhou com moda, então assim, do lado do meu pai eu não tive muita resistência, uma família mais artista, digamos assim. Já Sim. Na família da minha mãe a resistência foi grande, principalmente talvez da minha própria mãe, que queria que eu também fosse advogado, dizia que era uma profissão que abria muitas portas. Quando ela percebeu que eu nunca faria direito, ela tentou me convencer... Nunca faria direito, Direito. Tentou me convencer a fazer engenharia, como quem diz. Como quem diz, não. Ela dizia de fato, já que você gosta tanto de arquitetura, por que você não faz engenharia? Mas eu... Era uma opção mais tradicional, né? Sim. Cheguei até a prestar vestibular para engenharia, mas também para arquitetura. Talvez para dar uma satisfação para ela, assim. Mas aí depois, quando saiu o resultado, eu passei nos dois, aí eu disse, não, agora eu vou escolher mesmo, vou fazer arquitetura. É o meu sonho. Aí ela se resignou. Teve que se resignar. Eu vou aproveitar essa sua breve história para poder levantar uma questão também que às vezes acontece com outras pessoas, né? Muitas vezes a pessoa quer se decidir por um determinado caminho, mas a família sonha outra coisa para ela. Sim. E nem sempre a pessoa tem o seu poder de decisão, né, de determinadamente continuar com a sua intenção. Sim. E às vezes envereda por um outro caminho que não é o da escolha da pessoa e nem sempre ou quase nunca se sente feliz nessa opção, né? Sim. Como é que você vê essa história? Isso é muito complicado porque a sociedade, né, tem aquelas profissões, aquelas carreiras que são reconhecidas como as que remuneram melhor, as que dão maior prestígio. E isso a gente sofre uma influência muito grande disso, né, na adolescência, durante o ensino médio, quando se fala muito sobre isso.
Mas também tem as outras correntes que falam sobre a gente se encontrar na nossa profissão, a gente ser feliz, que talvez a chance de você dar certo com aquilo que você gosta de fazer é maior do que naquela carreira que talvez seja mais prestigiosa. Então eu tentava sempre dar mais atenção para aquelas vozes que diziam que a gente tem que fazer o que a gente ama, o que a gente se identifica. Eu não conseguia me imaginar. Eu sabia que talvez um advogado ganhe melhor que um arquiteto, mas eu não conseguia me imaginar sendo advogado. Então, eu falava, bom, se tem alguma chance de eu dar certo é fazendo o que eu amo porque eu vou me dedicar. E não há arrependimento nessa sua decisão? Não. Apesar de que hoje eu não me tornei o arquiteto que eu imaginava que eu me tornaria. Eu me imaginava um arquiteto, como diziam antigamente, de prancheta, né? Um arquiteto que trabalha diretamente com o desenvolvimento de projetos. E, no entanto, hoje eu vejo que talvez eu esteja me tornando um arquiteto empreendedor. E empreendedorismo nesse mundo de hoje é uma questão fundamental, não é? Sim. Mas voltando então agora para os seus projetos, eu percebi assim, analisando alguns deles, que parece que todos eles são norteados por um conceito básico que é o da colaboração, que é do estímulo à participação de todos, uma participação coletiva, e também um estímulo à integração e o somatório de vários conhecimentos, né, de áreas específicas, de profissionais distintos. Não é? Aí me veio essa curiosidade. A sua experiência na Itália, não é? Em que nível ela pode ter contribuído para essa forma de trabalho? E ampliando um pouco a pergunta, qual foi o impacto dessa experiência internacional na sua vida pessoal e na sua visão de mundo? O que isso modificou ou ampliou a sua forma de ver as coisas? Bom, eu acho que a experiência que, obviamente, se passou praticamente toda na Itália, mas também na Europa, de certa forma, que eu fiz de tudo para poder aproveitar para dar várias escapadas e conhecer outros países, outras realidades. A experiência na Europa foi uma experiência que, primeiro de tudo, uma conexão muito grande comigo mesmo, né? Foi a primeira vez que eu morei sozinho, que eu saí de casa e tudo mais. Mas também a vivência de outras realidades de cultura e eu diria, talvez seja meu lado urbanista falando, uma questão de como as pessoas vivem com a cidade, assim, uma noção de cidade muito diferente da nossa. Eu acho o europeu menos individualista que o brasileiro, de certa forma, e isso pode dizer muito sobre as pessoas, né? Porque elas têm mais uma noção do público, do comum, a valorização dos espaços públicos. E o somatório desses aspectos gera, gera pessoas que valorizam a colaboração, valorizam o comum, né? E eu acho que isso foi, sem sombra de dúvidas, o que mais me influenciou. Ter essa vivência, esse novo olhar sobre o mundo, assim, né? Valorizar essa questão da comunidade mesmo. E aí você trouxe, então, esse conhecimento, essa percepção, essa ampliação de horizontes para a sua atividade aqui em Belo Horizonte, né? A cidade agradece, hein? E por falar, então, mais especificamente sobre projetos, um dos últimos projetos que você implementou aqui na cidade foi justamente o projeto Alfaiataria, né? Que você transformou, junto com os seus parceiros, obviamente, a antiga residência e ateliê do seu avô, né, o seu irmão, que era um alfaiate, né, em um espaço que congrega moda, arte e design. Isso, né? isso. Eu queria saber como surgiu essa ideia, inicialmente, né? Como foi desenvolvido esse projeto, o que ele traz de diferenciais, né? Que tipo de parceiros você contou para poder desenvolver isso e a que público ele se destina. Sim. Bom, a Alfaiataria foi um projeto que nasceu dentro do Guajajaras, que eu imagino que a gente possa falar logo mais. Vamos falar, claro. Que é o espaço de coworking que eu fundei junto com meu irmão e com a minha mãe. E, bom, a Alfaiataria, ela nasceu da vontade de se levar a experiência do Guajajaras, né, dentro dessa criação dessa plataforma de trabalho colaborativo, para as ruas, digamos assim, ou seja, tentar pegar o que a gente tem feito já, né, há mais de 2 anos dentro daquele espaço de escritório, num prédio no centro,
e levar para uma esfera mais pública. A gente gosta de dizer que a alfaiataria foi um espaço público temporário. Sim. Porque foi um Na projeto... antiga casa do seu avô. Isso. Mas percebe aquilo que eu acabei de dizer Sim, sobre a Europa? sim, Norteia muito claro. também o conceito por trás da alfaiataria. O conceito do comum, de abrir. Né? Eu acho que o Brasil é um país muito murado. Então, de certa forma, eu acredito muito na derrubada dos muros. Sim. Que não necessariamente significa que você está tornando as coisas mais inseguras, muito pelo contrário em alguns casos. Então, e a alfaiataria, inclusive, foi um caso no qual a gente derrubou o muro que havia na frente da casa do meu avô para poder integrar aquela casa à cidade, à rua e torná-la convidativa para as pessoas. E o que vocês fizeram lá dentro da casa? Então, eram muitas coisas ao mesmo tempo. Nós tínhamos um espaço de coworking, uma galeria de arte, uma sala de aula, um estúdio de tatuagem e uma loja colaborativa onde nós vendíamos produtos de moda e design de 17 empreendedores locais. E talvez um dos espaços que no princípio não parecia entrar muito no conjunto, mas que talvez tenha sido o que mais amalgamou tudo, que foi o bar. Então a gente também tinha um bar na alfaiataria. Um bar é sempre um espaço de convergência. Exatamente. A gente entendeu que ainda mais, sobretudo em Belo Horizonte, ter um bar na rua seria o símbolo mais palatável para as pessoas entenderem que aquilo era um espaço público. Porque não há dúvidas de que o bar é um espaço público. Todo mundo sabe como um bar funciona, todo mundo sabe que pode entrar, que pode sentar, que pode apropriar. Então o bar funcionava como eu costumo dizer, uma espécie de uma válvula de acordo entre a casa e a cidade. Porque as pessoas viam o bar, entendiam, entravam, mas quando elas menos viam, elas estavam numa loja, numa galeria de arte, numa sala de aula e já estavam ali fazendo parte daquele universo. E que parceiros você teve para poder implementar esse projeto? Pois então, quando a gente teve a ideia da alfaiataria, que foi em dezembro de 2014, a gente tinha acabado de receber a notícia de que a casa seria demolida, porque infelizmente com a morte do meu avô, há 2 anos e meio atrás, minha família optou por vender a casa. Uma história muito comum em várias famílias, né? E então a alfaiataria nasceu também disso. Não era só uma vontade de prototipar essas ideias, de colocá-las na prática. Era também uma vontade de celebrar a história do meu avô, celebrar a história daquela casa. A casa nunca foi somente uma casa. Desde quando ele a comprou, em 70, ele a transformou na residência da família, onde moravam ele, minha avó e mais 5 filhos, mais os alfaiates. E depois, na década de 80, ele destelhou a casa e ele adicionou um segundo pavimento, onde ele fez um galpão de 120 metros quadrados, que abrigou a linha de produção da Blade Runner, que foi uma segunda marca que eles abriram naquela década. Então, a casa, no seu auge, digamos assim, ela tinha uma população diária de 140 pessoas girando um fluxo ali, intenso, então. Entre alfaiates, costureiras e tudo mais. Então, a casa sempre foi uma casa, como é que eu posso dizer, plural. Então, o projeto era também, de certa forma, uma forma da gente resgatar isso. Que maravilha. Nós vamos interromper brevemente a nossa conversa para um breve intervalo, mas não saiam daí, nós voltamos já já, continuando essa conversa com Lucas Durães. Não...